No dia 2 de abril de 2025, Trump fez uma promessa. And for these reasons, starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. Aquele documento impresso em tamanho exagerado representou uma mudança protecionista sísmica na política dos Estados Unidos. Muito rapidamente após os anúncios, começamos a ver outros líderes mundiais falando sobre potencialmente negociar ou retaliar. É definitivamente o maior choque ao sistema de comércio global que vimos desde a Segunda Guerra Mundial. A bola de demolição de tarifas do presidente Donald Trump atravessa os mercados. Não é o dia da libertação, mas o dia da obliteração. De quem é a garganta que eu posso enforcar se isso se provar errado? Há apenas alguns eventos que se equiparam às perdas que vimos nos mercados financeiros dos Estados Unidos em particular. Os principais índices globais despencaram, incluindo o índice Standard Poor's 500, o índice financeiro do Times de Londres 100, o índice Nikkei 225 do Japão e o índice Deutscher Aktienindex da Alemanha. Ao longo de alguns dias, líderes empresariais e investidores pressionaram a administração em meio a mercados em queda e temores palpáveis de uma recessão global. Então, poucas horas após as tarifas mais altas entrarem em vigor em 9 de abril, o presidente Donald Trump anunciou uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas para todos os países, exceto a China. A maioria dos países seria taxada em apenas 10%. Mas a tarifa sobre a China, a segunda maior economia do mundo, aumentaria ainda mais. E agora? Como tudo isso deve funcionar a longo prazo? E o que pode acontecer quando o novo relógio de 90 dias parar de contar? Em 1986, o adolescente entusiasta da Ferrari, Ferris Bueller, tirou um dia de folga da escola e perdeu uma palestra que incluía um aviso premonitório para Donald Trump. A lei de tarifas Hawley-Smoot, que alguém sabe? Aumentou as tarifas na tentativa de arrecadar mais receita para o governo federal. Economistas adoram contar a lição sobre Smoot-Hawley quando se trata das lições do protecionismo. Havia uma lei promulgada em 1930, na qual tarifas foram aplicadas a todos os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. O resultado foi muito indesejado. Não funcionou, e os Estados Unidos afundaram ainda mais na Grande Depressão. Agora, isso aconteceu por aqui, e você pode ver que, historicamente, a tarifa média que os Estados Unidos impuseram sobre importações tendeu a diminuir. Há uma razão para isso. Após a Segunda Guerra Mundial, o movimento começou a dizer: se negociarmos uns com os outros, não atiraremos uns nos outros. E esse modelo persistiu até onde estamos hoje. Mas as políticas de Trump nos levariam de volta a esse ponto. E você precisaria aumentar a escala deste gráfico para ver as taxas que poderiam enfrentar Vietnã ou Camboja, ou, claro, a China. Vamos ao porquê. Primeiro, para revitalizar a manufatura americana. Mais de 6 milhões de pessoas a menos trabalham na manufatura hoje do que em 1979. Trump não gosta disso. Suas tarifas têm como objetivo dificultar a venda nos Estados Unidos, abrindo caminho para empresas locais preencherem a lacuna. Ele vê a ascensão da China no comércio global e na manufatura chinesa como uma das coisas que acelerou e impulsionou o declínio da manufatura nos Estados Unidos. O presidente tem essa ideologia e uma visão para a economia americana, e o trabalhador americano que remonta aos dias de glória da fabricação de automóveis e aço e quer revitalizá-los de uma nova maneira. Há previsões de que a China dominará tanto a manufatura global em 2030 que terá quase metade da capacidade de produção industrial do mundo. Enquanto isso, os Estados Unidos cairão de 25% para cerca de 11%. E, uma vez que esses empregos na manufatura desaparecem, é muito difícil trazê-los de volta. Há algo como 500 mil vagas no setor manufatureiro agora. Esses são empregos que os empregadores não conseguem preencher no momento.
Então, há grandes questões sobre se há ou não pessoas suficientes na América para voltar a trabalhar em muitas dessas fábricas. Ainda assim, Trump quer reabrir as portas das fábricas para ajudar a reequilibrar os déficits comerciais com o resto do mundo. Déficits comerciais são muito simples. É o desequilíbrio entre o que eu compro de você e o que você compra de mim. Você provavelmente tem um déficit comercial imenso com sua mercearia, seu barbeiro ou o cinema local. Ou considere o café. Não produzimos muito café nos Estados Unidos. Bebemos muito café nos Estados Unidos. E isso significa que importamos muito café. E há um déficit comercial enorme quando se trata de café. Em todos os bens, os Estados Unidos têm um déficit massivo com a China. Parece assim. A linha azul mostra o valor total das exportações da China para os Estados Unidos desde 2000. Cresceu para centenas de bilhões de dólares por ano. À medida que os americanos compravam bens baratos, mas está desequilibrado com o que os Estados Unidos exportam para a China. Esta linha vermelho-alaranjada mostra crescimento, mas nem de longe nos mesmos níveis. Trump se importa muito com esse tipo de desequilíbrio. Ele olha para isso e diz: se você tem um superávit comercial comigo, eu estou perdendo e você está ganhando. E ele quer que isso seja pelo menos equilibrado, se não inclinado a favor da América. E isso inclui países empobrecidos como Lesoto. Incluía ilhas despovoadas, como as Ilhas Heard e McDonald, com as quais os Estados Unidos têm um déficit comercial imenso. Essas ilhas são povoadas apenas por pinguins. E então há a China. O presidente assumiu o cargo em 20 de janeiro. A era dourada da América começa agora, e dentro de algumas semanas havia tarifas de 20% sobre tudo que entrava nos Estados Unidos vindo da China. E então, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China escalou. As tarifas de Trump primeiro subiram para 54%. A China, desta vez, retaliou bem rápido e forte, impondo a mesma taxa de tarifa de 34% sobre todos os produtos dos Estados Unidos entrando no país. Então, Trump impôs uma tarifa adicional de 50%, elevando o total do imposto sobre importações chinesas para 104%. Isso significa uma duplicação do preço na fronteira para qualquer coisa que venha da China para os Estados Unidos. A China disse que retaliaria novamente. A China está aumentando as tarifas sobre bens dos Estados Unidos para 84%. E os aumentos continuaram vindo, levando todos a perguntar: onde isso termina? Bem, temporariamente, em uma pausa de 90 dias nas tarifas mais extensas. O que mudou sua mente foi o mercado de títulos e assistir ao chefe do JP Morgan Chase na televisão prevendo recessão. Mas ele não cedeu em relação à China, que produz muitos componentes para coisas que a América fabrica. Vimos algumas fábricas de automóveis fecharem temporariamente enquanto tentam calcular os custos dessas novas tarifas. Veremos mais disso nos Estados Unidos. Trump tem outro objetivo com as tarifas: arrecadar receita. A receita do governo arrecadada, usando tarifas, é destinada a compensar o custo dos cortes de impostos, incluindo uma redução na taxa de imposto corporativo, que a administração Trump diz que incentivará as empresas dos Estados Unidos a construir e contratar mais. Muitos dos oficiais de Trump falaram sobre toda a receita que esperam obter com essas tarifas de importação. E isso é para abordar a crescente dívida nos Estados Unidos e também para criar espaço para os cortes de impostos que a administração também está tentando negociar. Por exemplo, para estender os cortes de imposto de renda aprovados durante sua primeira presidência e talvez reduzir ainda mais a taxa corporativa, enquanto também expande as isenções fiscais ao excluir gorjetas e ganhos de seguridade social. Isso vai custar trilhões e trilhões de dólares. O problema com isso é que as tarifas tendem a ser uma fonte de receita bastante inconsistente, porque se você aumenta o custo dos bens importados, as pessoas tendem a comprar menos bens importados.
e isso significa que as receitas diminuem com o tempo. Então, talvez seja a hora de explicarmos como as tarifas são realmente pagas. Tarifas são um imposto de importação. Elas são pagas pelos importadores quando um bem chega à fronteira nos Estados Unidos. Vamos pegar um smartphone. Se ele vale US$ 100 quando chega ao porto de Los Angeles e há uma tarifa de 50% sobre smartphones da China, digamos, bem, então há um extra de US$ 50 que é adicionado ao preço. Esses US$ 50 são pagos inicialmente pelo importador. E então, os economistas descobriram que geralmente esses importadores tendem a repassar a maior parte do custo para os consumidores. Quando você passa por todo esse cenário, o que você encontra vez após vez é que as tarifas apenas aumentam o custo para os consumidores. O terceiro objetivo de Trump para suas tarifas é usá-las como uma ferramenta de diplomacia. Talvez você o tenha ouvido falar sobre fentanil e imigração, assuntos de ordens executivas que figuraram em suas negociações com México, Canadá e China. Seu anúncio de uma pausa em 9 de abril pareceu essa ferramenta de diplomacia em ação novamente. Há desequilíbrios. Houve desequilíbrios se acumulando por anos e anos. E se ele conseguir equilibrar a aplicação de tarifas sobre países sem colapsar economias, ele tem uma chance de alcançar o que está tentando alcançar. E se as coisas não saírem de acordo com o plano? Os mercados subiram com o retorno de Trump. Mas o que acontece após a euforia inicial ou ao final dessa pausa de 90 dias? O pior cenário é que os Estados Unidos e o mundo entrem em uma recessão, que negociemos menos uns com os outros e que você tenha mais instabilidade no mundo. O que nos traz de volta ao que discutimos anteriormente, as tarifas Smoot-Hawley, na década de 1930. Desta vez, é isso que está agitando os mercados em termos da quantidade de comércio que está coberta. Estas são muito maiores do que as tarifas de 1930. Se você tiver os mesmos efeitos desta vez, isso vai significar muita turbulência no mundo. Será ruim não apenas para a economia dos Estados Unidos, mas para a economia global.